Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 5. No capítulo 5. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida dos pastores que me fizeram convite. Louvo ao Senhor pela vida da minha liderança, Diácono Fofinho e Diaconisa Jéssica. Gente, eles são demais. Eles convocaram o Ministério de Adolescentes todinho para estar hoje aqui. Então, vamos ler comigo a partir do versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E é este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria. E da terra de Israel levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa senhora: Tomara que o meu senhor diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo assim: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgar as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Certamente ele sairá, pôs-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Quando me fizeram o convite, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. A igreja pode se assentar. O Senhor trouxe essa palavra sobre o meu coração. E aqui o Senhor ministrou de forma muito confrontante e linda sobre o meu coração. Segredos contidos nessa palavra. É uma passagem muito conhecida. Naamã, um grande guerreiro da Síria, que através dele, eles venciam muitas guerras, através da vida de Naamã. A palavra é clara em dizer que, através da vida de Naamã, o Senhor concedeu vitória ao povo da Síria. Ele era um homem estimado pela sociedade e também muito estimado pelo rei da Síria. Era um homem que vencia guerras, era um homem que vencia batalhas, mas ainda assim estava leproso. Era um homem que até caminhava, era um homem que até guerreava, mas estando leproso. E o Senhor, ele foi ministrando ao meu coração através dessa passagem de forma muito linda. O Senhor falou assim para mim: Gabriele, é muito comum pessoas vencerem guerras, vencerem batalhas e ainda assim estarem leprosas. É muito comum as pessoas irem à guerra, é muito comum as outras vencendo e ainda assim estarem leprosos. Porque tem gente que vai te olhar vencendo, tem gente que vai te olhar caminhando, mas não vai ver a lepra que esconde você. A lepra que você esconde debaixo das suas vestes. Tem muita gente fazendo, mas tem outros que não estão vendo a lepra que está debaixo das vestes dessas pessoas. E o Senhor foi palestrando ao meu coração através dessa passagem. Naamã era um homem que estava leproso e com certeza aquela lepra doía. Com certeza aquela lepra incomodava, mas ele não deixava de fazer aquilo que ele sempre fez.
fez. Por causa da lepra, ele não parou de guerrear. Por causa da lepra, ele não deixou de ir às guerras. Por causa da lepra, ele não deixou de ir às batalhas. Mas mesmo leproso, ainda assim, ele vencia. Porque ele não tinha parado por causa da lepra. E o Senhor palestrou no meu coração: a lepra que você esconde não pode te paralisar. A lepra que ninguém vê não pode paralisar aquilo que você sempre fez, aquilo que você sempre exerceu, a forma pela qual você tem caminhado. Mas a lepra, ela não vai ficar para sempre. Vai chegar uma hora que vai chegar um direcionamento até você e você será curado pelo poder de Deus. E com Naamã foi assim. Chegou uma menina cativa de Israel. Aquela menina também estava em um cenário completamente desconfortável. Ela foi tirada da sua casa, ela foi tirada do meio do seu povo, ela foi arrancada e foi levada cativa até a casa de Naamã. E o Senhor, através disso, também palestrou no meu coração. Não é porque você anda em cenário desconfortável que você não vai impulsionar o outro a ser curado. Até porque aquela menina, ela estava em um cenário de dor. Ela estava em um cenário que ela não estava bem. Ela foi tirada da sua casa, arrancada do meio do seu povo, mas ela entendeu: a dor que eu carrego não vai ficar fazendo eu permitir que outra pessoa fique com dores, sendo que eu tenho um direcionamento para ele ser curado. E Naamã recebeu esse direcionamento através da vida da menina. Naamã foi e falou com o seu rei: olha, a menina que foi trazida cativa lá de Israel está na minha casa. E ela tem um direcionamento. Ela disse que em Samaria há um homem de Deus que pode me curar da lepra. Ela disse que em Samaria há um homem de Deus que pode restaurar a minha pele. E Naamã não perdeu a oportunidade. Note que Naamã correu, falou com o rei. E ele logo foi em direção a Samaria. E o rei falou assim: eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. E através disso você vai ser curado. E Naamã foi. Quando o rei de Israel recebeu essa carta, a Bíblia fala que ele ficou apavorado, ele rasgou as suas vestes. E o profeta, ouvindo isso, disse assim: por que o rei rasga as vestes? Acaso não há profeta em Israel? Mande ele vir a mim para que ele seja curado. E o Senhor palestrou o meu coração aqui dizendo assim: quem você tem sido? Tem sido um rei que se apavora quando uma pessoa se apresenta leprosa diante de você? Ou você tem sido aquele que fala: mande vir a mim, porque eu tenho direcionamento para essa pessoa ser curada? Quantos de nós, quando pessoas chegam até nós leprosas, não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar? Mas como homem e mulher de Deus, precisamos ter uma palavra de direcionamento para que haja cura na vida dos outros. Pessoas precisam ser curadas através de nós. Quando pessoas se apresentarem diante de você leprosos, machucados, feridos, com família desestruturada, com família destruída, você precisa se levantar como profeta e dizer: eu tenho direcionamento de Deus para você, que vai te conduzir até a cura do Senhor. A lepra pode ser muitas coisas na vida de uma pessoa. A lepra pode ser uma depressão. A lepra pode ser uma crise de inferioridade. A lepra pode ser uma crise de pânico. A lepra pode ser um lar desestruturado, uma família destruída. E quando pessoas se apresentarem diante de nós, precisamos falar: eu conheço um Deus que te cura, eu conheço um Deus que te liberta, um Deus que te salva. Então manda para mim, porque há profeta em Israel. Não deixe esse homem ir embora sem receber a cura dele. Não deixa esse homem voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Naamã, ele veio até Samaria em busca de uma cura. Porque o que não tinha em Damasco tem em Samaria, que é homem de Deus. Tem homem de Deus em Samaria. Tem uma pessoa que tem o direcionamento do Senhor para transformar uma vida, para transformar uma história. E qual tem sido o seu posicionamento quando pessoas assim se apresentam diante de você? Como você tem agido? O que você tem feito? Não é para rasgar as vestes e ficar apavorado, não. É para se levantar com autoridade por conhecer um Deus que vive e por conhecer um Deus que reina. Um Deus que pode fazer, um Deus que pode transformar histórias. Então o profeta fala: por que ele rasgou as vestes dele?
esse rei ele não conhecia o poder de Deus. Esse rei ele não estava posicionado conforme a vontade do Senhor. Porque se ele tivesse posicionado, o Senhor não permitiria que o rei da Síria triunfasse sobre Israel. E o Senhor continuou palestrando sobre o meu coração. Nós temos sido usados para que a lepra de outras pessoas sejam curadas. Nós temos sido usados para o Senhor transformar vidas e operar milagres na vida dos outros. E a história continua. Naamã foi até o profeta, porque o profeta se levantou e falou assim: ele vir até mim. E Naamã chega até a casa do profeta. Porém o profeta não aparece. Porém o profeta não se apresenta. Quem se apresenta é um mensageiro do profeta. Mas a mensagem de Deus para ele chegou da mesma forma. Através do profeta ou através do mensageiro, a palavra não mudou. O direcionamento continuou sendo: desce 7 vezes o Jordão, porque você vai ser curado. Mas Naamã se indignou. Ele estava certo de que o profeta sairia de dentro da casa dele, iria impor as mãos sobre a vida dele e iria curá-lo. Mas não foi bem assim. O profeta só falou: sai daí e vai mergulhar no Rio Jordão. Mergulhos. E o profeta, o Naamã, ele se indignou. Porque ele pensou que seria da forma que ele queria. Porque ele pensou que seria da forma que ele imaginou. E quantas das vezes nós protelamos o milagre de Deus na nossa vida, na nossa história, mesmo já recebendo um direcionamento, porque ficamos presos à ideia que nós pensamos que Deus iria fazer da nossa forma. Mas deixa eu te falar, não vai ser da forma que você pensou nem imaginou, mas vai ser da forma que o Senhor determinou e estabeleceu. E a forma de Deus, o jeito de Deus é bem melhor do que o seu. Naamã, não importa se o profeta vai impor mãos ou se você vai ter que mergulhar no Rio Jordão, o milagre vai ser o mesmo, vai acontecer, vai se concretizar. Então não fica preso à ideia que você pensou que Deus iria fazer da sua forma. Talvez o direcionamento chegue para você de forma diferente da que você imaginou e você se frustre. E você pensa: eu pensei que Deus iria fazer dessa forma, mas eu estava certo de que o profeta iria impor as mãos sobre mim. Não, Naamã, não é assim. Não foi da forma que você pensou, nem da forma que você imaginou. Mas mesmo sendo ou não sendo, o Senhor continua sendo poderoso para fazer. Mas vai depender de um posicionamento seu, obedecer os direcionamentos que vêm através da vida do profeta. Para você viver um milagre, você vai ter que se enquadrar com os direcionamentos de Deus. Você vai ter que se alinhar com a vontade do Senhor. Você vai ter que estar no centro da vontade dEle para Ele fazer aquilo que Ele disse que faria. Não fique preso à ideia de que você pensou que Deus iria fazer. Não fique preso à ideia de que você teve a certeza de que o Senhor iria fazer da forma que você pensou, imaginou. Mas se apegue à palavra, se apegue ao direcionamento, porque esse vai te conduzir a viver um milagre. Mas não seja resistente à voz do profeta. Não seja resistente àquilo que ele já liberou sobre a sua vida. E Naamã, ele iria embora sem receber o milagre dele, por ser resistente à voz do Senhor. Quantos de nós não vivemos um milagre por nos tornarmos tão resistentes à voz de Deus? O Senhor já está falando que vai fazer, que vai acontecer, mas por você querer da sua forma, você não vive um milagre. Por você querer da sua forma, você não é curado da sua lepra. Enquanto o Senhor está falando: olha, é tão simples, é só você mergulhar no Jordão, é só você ouvir os direcionamentos, é só você se enquadrar na palavra, Naamã. Tem certeza que você vai voltar para Damasco sem a sua cura por causa da sua resistência? Tem certeza que você vai voltar leproso? Até quando você vai ficar leproso por aí, por não se enquadrar à vontade do Senhor para a sua história? Até quando você vai ficar andando machucado por aí, por não obedecer aos direcionamentos do profeta? Mas os rios de Abana e Farpar são melhor? Não, melhor não são os rios de Abana e Farpar que ficam em Damasco. Melhor é o rio do Jordão, porque é esse que o Senhor direcionou para a sua cura. Foi esse rio que o Senhor direcionou. Aquilo que é melhor aos teus olhos não é melhor aos olhos de Deus. Aquilo que você pensou que seria da forma que você imaginou é melhor da forma que o Senhor estabeleceu. Então, Naamã, você vai mesmo voltar para Damasco sem a sua cura? Vai mesmo voltar leproso? Porque Naamã já iria embora. Mas aí se levantaram alguns servos e viraram para ele e falaram assim:
Se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Quanto ao menos mergulhar no Jordão e será curado. Aqueles profetas, aqueles servos, eu vejo eles dizendo assim: Naamã, chegou até aqui mesmo, tem certeza que vai voltar para casa leproso? Naamã, caminhou até aqui, tem certeza que vai voltar para casa machucado? Você já tem um direcionamento para a cura. Você já tem a direção para a transformação. Você já tem um direcionamento para não voltar da mesma forma que você está. Então, tem certeza que você vai querer voltar dessa forma? Até quando, Naamã, vai ficar andando leproso por aí? Você já tem o direcionamento para ser curado. Você já tem o direcionamento para ser transformado. Então, Naamã, quebra essa resistência e vai lá mergulhar no Jordão. E Naamã foi. Porque às vezes a gente fica tão cego naquilo que nós queríamos, na forma que nós pensamos que Deus iria fazer, que às vezes o Senhor levanta pessoas e vai falar: olha, pessoas que vão levantar e vão falar assim para você: olha, tem certeza que você vai desistir porque você não quer fazer a vontade do Senhor? Tem certeza que você vai desistir por não querer se aliar com aquilo que o Senhor já determinou? Não, é tão simples, é só descer o Jordão 7 vezes. Não vai te custar nada, é só você mergulhar. Não fica aprisionado aquilo que você pensou, aquilo que você desejou. Não, Naamã, não. Vai lá viver um milagre, desce 7 vezes no Jordão. E Naamã foi. A diferença de Naamã para muitos é que Naamã deu ouvidos a uma palavra de aconselhamento. Tem muitos que estão recebendo conselhos, tem muitos que estão recebendo direções, mas ainda assim insistem em ficar andando leproso por aí. Tem muitos que já estão até ouvindo uma palavra, mas insistem em continuar no erro. Tem muitos que já receberam uma palavra de exortação, mas insistem em ficar na tolice e permanecer no erro. Enquanto basta você mergulhar no Jordão, é tão simples, Naamã, vai lá. E Naamã foi. Na mesma hora que Naamã foi, ele foi curado. E ele não voltou para Damasco leproso. Imagina se ele voltasse para casa leproso, olhasse para a esposa dele, para a serva dele e permanecesse da mesma forma. Elas virariam para ele e falariam assim: você não foi ser curado? O que aconteceu? Imagina se ele falasse: não, é porque eu não quis mergulhar no Jordão. Elas iriam para ele e falar assim: Naamã, era tão simples. Você não fez um milagre por algo tão simples que você tinha que fazer. Hoje traga à sua memória aquilo que você precisa fazer para receber o seu milagre. Traga à sua memória os direcionamentos que você precisa obedecer para viver plenamente do que o Senhor tem para a sua história. Porque andar leproso machuca. Andar leproso dói. Andar leproso dá trabalho. Andar leproso não é legal. E o Senhor, Ele quer curar. O Senhor, Ele quer fazer. E às vezes o Senhor já falou várias vezes e você não obedece. E às vezes o Senhor já te mostrou várias vezes o que você precisa fazer. Você fica preso pensando: não, Deus vai fazer da forma que eu quero. Não, Deus não vai fazer da forma que você quer. Deus vai fazer da forma que Ele quer, da forma que Ele determinou, da forma que Ele separou para a sua história. E Naamã foi curado. Logo após disso, Naamã volta até o profeta. Só que dessa vez ele se encontra com o profeta de verdade. E Naamã, ele passa a servir o Senhor. Porque ele decidiu não ficar mais andando leproso por aí. Ele decidiu não ficar andando resistente à voz de Deus e à palavra do Senhor para a vida dele. Naamã foi e foi curado. E hoje eu quero te perguntar: qual é a lepra que você tem carregado por não ouvir a voz de Deus? Por ouvir e até mesmo não obedecer a voz de Deus? Chega de ficar andando leproso por aí. Chega de ficar andando com dor por aí. Você tem um Deus que tem um direcionamento de cura, de mudança, de restauração para a sua vida e para a sua história. Então vá viver aquilo que o Senhor tem para você. Vai viver essa plenitude de cura que o Senhor tem. Vai viver aquilo que o Senhor determinou para a sua história. Não fique preso àquilo que você pensou que Deus iria fazer. Eu queria tanto dessa forma, mas eu pensei que iria ser desse jeito. Não, não vai ser da sua forma, não vai ser do seu jeito. O jeito de Deus é melhor, a forma que o Senhor estabeleceu é melhor, a forma que o Senhor preparou é perfeita, Naamã. Pode não ser perfeita aos teus olhos, mas é perfeita aos meus olhos. Boa é a palavra do Senhor. Bom é os direcionamentos do Senhor. Então hoje, se você se encontra leproso em alguma área da sua vida, saiba que o Senhor tem cura para você. Saiba que o Senhor, Ele tem libertação para a sua história. Saiba que o Senhor, Ele tem mudança para fazer. A igreja pode se colocar de pé? Amém?
Eu te convido a olhar para dentro do seu coração. Te convido a olhar para a sua história, para a sua vida. E perceber a área que você tem andado leproso e vivido leproso. Se você ainda não recebeu um direcionamento, peça ao Senhor porque Ele pode te dar. Peça ao Senhor porque Ele pode mudar a sua vida e transformar a sua história. Não fica sendo resistente à palavra, não. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você precisa fazer. Para não viver mais nesse cenário de dor. Para não viver mais nesse cenário de lamento. Para não viver mais nesse cenário de choro. Você já sabe o que precisa acontecer. Você já sabe a voz que você precisa ouvir. Então, se você se encontra hoje leproso em alguma área da sua vida, peça ao Senhor para Ele te dar um direcionamento de cura. Peça ao Senhor para Ele te dar um direcionamento de mudança, de transformação. Porque eu tenho certeza que Ele pode fazer. Se você não aguenta mais andar leproso, se você olha para o seu cenário e fala, Senhor, eu não aguento mais. Está doendo tanto, está machucando tanto. A lepra já está tirando as minhas forças. A lepra já está começando a querer me impedir de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Porque se Naamã não fosse curado, chegaria um tempo que a lepra o impediria de lutar. Chegaria um tempo que a lepra o impediria de batalhar. Mas ele foi lá, viu uma oportunidade. De primeiro ele pode até ter sido resistente, mas ele entendeu que da forma que ele estava, ele não poderia ficar. Ele entendeu que da forma que ele estava, ele não poderia permanecer. Então hoje, se há algo resistente dentro de você, deixa isso no Senhor. Se há algo que te faz ficar orgulhoso quanto à voz do Senhor, quanto à voz do profeta, deixe isso diante do Senhor. Não permita que a sua resistência ou que o seu orgulho te impeça de viver um milagre. Não permita que a sua resistência impeça a cura de chegar até a sua casa, a sua família, por conta de um posicionamento que você não está tendo, por conta de um posicionamento que você sabe que precisa ter, mas não está tendo. Te convido hoje, se você quer sair desse cenário, se você quer mudar de vida, vem aqui no altar, porque o Senhor, Ele tem cura, o Senhor, Ele tem plenitude, o Senhor, Ele traz transformação. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Perde essa chance não, Naamã. Não vai embora leproso, não. Tem cura para você aqui. Tem mudança para você aqui. Tem transformação para você aqui. Tem certeza que vai embora da mesma forma que você chegou? Tem certeza que você vai embora leproso, ainda assim com direcionamento de cura, Naamã? Senhor, tem mudança para sua vida e para sua história. Não aceita voltar leproso, não.